Gravando. O Christian Dunker, ele é um psicanalista da USP. Ele é, acho que, se não for o maior, é um dos maiores expoentes do pensamento lacaniano aqui no Brasil, sabe? E aí ele é da psicanálise, ele é lacaniano, mas ele também está sempre flertando com o pessoal da filosofia, assim. Então ele já apresentou ciclo de debate, assim, palestra com o Paulo Arantes, com o Safatli, com outro pessoal, assim, mais do campo da filosofia. E aí ele também flerta com o Zizek, com o Badiou. Ele está sempre trabalhando em alguns pontos assim, da filosofia. Foucault também. Teve uma aula que eu e o José, a gente conseguiu assistir lá na USP lá. Ele estava dando um seminário sobre o Lacan, e eu não lembro qual que era, não lembro direito, mas ele estava falando do quadro das meninas do Velázquez, que o Foucault fala nas Palavras e as Coisas, e estava trazendo a perspectiva da psicanálise lacaniana para essa obra do Foucault. Bem legal e bem difícil também. Eu lembro que eu não entendi quase nada. Então é por isso que eu não lembro muita coisa. Foda, né, cara? Mas é isso aí. Então, gente, bom, boa tarde, quase boa noite, né? A gente está começando a nossa última semana de encontros. A gente tem aí hoje, quinta-feira e sexta-feira. Quinta-feira vai ser o José que vai apresentar a filosofia do direito do Hegel. E sexta-feira a gente vai sentar, vai discutir as notas, vai debater algo mais tranquilo, né? Pra gente não ficar passando mal mais. E para encerrar o curso daí, né? Bom, hoje a ideia era a gente apresentar um resumo, uma breve apresentação sobre a obra Fé e Saber do Hegel. É uma obra bastante difícil porque ela é bastante rica em detalhes, bastante rigorosa, e é uma obra que o Hegel escreveu e publicou em 1802, onde ele pretende investigar quais são os lugares que os conceitos de finito, infinito, condicionado, incondicionado, particular e absoluto ocupam em cada uma das principais filosofias do idealismo alemão, a saber, o sistema filosófico do Kant, do Jacobi e do Fichte. O Kant, como a gente sabe, ele viveu de 1724 a 1804, ele foi um dos filósofos que intentou uma espécie de aproximação entre o racionalismo cartesiano e o empirismo do Hume e do Locke. Ao fazer isso, ele concebeu o que a gente conhece hoje, o que ele chamou de idealismo transcendental, em que ele entendia que todos os indivíduos traziam consigo, como uma capacidade inata, uma faculdade inata, alguns instrumentos que permitiam a concepção de formas e conceitos a priori e que possibilitavam a partir disso então o conhecimento, ainda que limitado, do mundo. O Jacobi, por sua vez, ele nasceu em Düsseldorf em 1743, faleceu em 1819. Ele foi um discípulo do Rousseau. Ele se opunha ao pensamento intelectual, que é estranho, né, quando a gente pensa em filosofia. E ele entendia que o acesso ao absoluto se dava através de um conhecimento imediato, um conhecimento que se realizava através do saber intelectual e que se efetuava através da fé e da crença, da fé, da crença e do sentimento. E, por último, o Fichte. Ele nasceu na Saxônia em 1762, morreu em 1814, e ele foi um dos criadores do idealismo alemão. E no sistema filosófico fichtiano, tudo se deduz a partir do eu. Para Fichte, o eu é o absoluto. Um eu absoluto que se encontra em a inteligência em sua atividade livre. Um eu absoluto que é o eu autoconsciente. Essa obra Fé e Saber, ela é a última obra da juventude de Hegel. Então aqui a gente começa a perceber as primeiras preocupações que o Hegel vai ter diante desses sistemas filosóficos. Há uma preocupação muito clara com o Hegel acerca de como seria possível, depois do idealismo, lidar com o concreto e com o ideal. Tanto que talvez o escopo central aí, e pano de fundo dessa obra está implicado justamente no Hegel demonstrar para nós que esses filósofos eram idealistas
essencialmente idealistas, justamente por eles não conseguirem lidar com o concreto em conjunção com o intelecto, em conjunção com a razão ideal. Para Hegel, a cultura dessa época, a época do idealismo alemão, ela tinha elevado a antiga oposição entre razão e fé, entre filosofia e religião positiva. Tinha elevado essa antiga posição, dando a essa contraposição entre a razão e a fé um sentido novo, totalmente novo, e um deslocamento dessa questão dentro da própria filosofia. Então, segundo Hegel, a razão ela teria colocado a fé para fora e além da filosofia, para fora e acima. Sendo apenas entendimento, a razão teria reconhecido o seu não ser ao pôr a fé como um além, tal como ele indica que aconteceu nas filosofias de Kant, Fichte e Jacobi. Só que isso acabou fazendo com que a razão fosse concebida como uma criada da fé. Cito: segundo Kant, o suprassensível é incapaz de ser conhecido pela razão. A ideia suprema não tem simultaneamente realidade. Segundo Jacobi, a razão se envergonha de mendigar, e para cavar ela não tem mãos nem pés. Ao homem é dado apenas o sentimento e a consciência de sua ignorância do verdadeiro, apenas o pressentimento do verdadeiro na razão, a qual é tão somente instinto e algo universalmente subjetivo. Segundo Fichte, Deus é algo inconcebível e impensável. O saber não sabe nada, senão que ele sabe nada, e que deve buscar refúgio na fé. E para todos eles, o absoluto, segundo a antiga distinção, não pode ser contra e tampouco para a razão, mas ele está acima da razão. Então, de início, ele está apresentando para a gente aqui, muito resumidamente, em 2, 3 linhas, cada filósofo, como esses sistemas filosóficos concebem a noção de absoluto dentro de cada um dos seus respectivos sistemas filosóficos. Então, para Kant, ele coloca a coisa em si para fora do sistema de compreensão da razão, e portanto ele está colocando o absoluto, a própria totalidade, fora da capacidade de conhecimento da razão. Em Jacobi, essa possibilidade do conhecimento verdadeiro, depende de um sentimento ou de uma pressuposição do verdadeiro. E em Fichte, o saber não sabe nada, o saber é só um saber formal. E a única coisa que há como medida de conhecimento é um eu igual eu, um eu absoluto. O eu, portanto, reside no eu. O absoluto, portanto, reside no eu, e fora do eu está um para-além que não é apreensível. Um para-além que seria Deus, na concepção de Fichte. Podemos colocar também uma espécie de coisa em si. Mas é bem mais radical. É quase, a gente poderia dizer que é quase um mentalismo absoluto, porque em última instância, como a gente vai ver no final, o eu, ele se autopõe totalmente. Não há nada que não o eu. O eu é o eu e o eu é o eu absoluto. Só tem o paralelo a Deus, mas ela dentro do que é Deus, então não sou eu. Oi? A única coisa cognoscível é o eu. Ou o eu é Deus, ou Deus está fora do eu. Fichte. Ou Deus Mas, pode ser eu também? Oi? Para ele, Deus pode ser eu também? Para ele, Deus é impensável e inconcebível. Para além, né? Ou Isso. Deus é Deus, ou Deus está fora. Então, mas esse é o toque da questão. Se eu entendi bem, ele quer dizer que se eu sou Deus, eu não conheço Deus, eu conheço a mim mesmo, então eu conheço Deus, na verdade. Acontece que eu não sou Deus. Acontece que eu não sou Deus. Isso. E se Deus está fora de mim, eu não posso conhecer Deus. Exatamente. Fora de mim, eu não vou saber nunca se Deus é ou se não é, de fato. Exatamente. Uhum. Existe eu e Então Deus. eu fico nessa Mas o possível Mas nós veremos que há uma espécie de intuição que nos faz intuir Deus, ou que nos faz intuir o absoluto. A gente vai chegar lá ao final. Oi? Intuir que existe. É um negócio que é importante. Intuir a própria concepção, o próprio conhecimento. Que o conhecimento
Não necessariamente a existência, porque a gente tem que lembrar que a existência, se nós formos pegar propriamente, a existência implica em algo que se manifesta externamente. E algo pode ser pensado que não exista ao mesmo tempo que algo que exista pode não ser pensado em determinados termos. Mas vamos lá. Então, isso conduz, como nós apresentamos aí, esses 3 resumos básicos desses sistemas filosóficos, isso conduz a uma pressuposição do eterno e do infinito. Já que a gente não consegue conceber o além, a gente precisa pressupor esse eterno e esse infinito, esse além infinito. E o eterno e o infinito, então, eles estão para um além que o saber não pode conhecer e que só pode, portanto, ser preenchido pela subjetividade e pela pressuposição. A razão renuncia, assim, ao seu ser no absoluto, excluindo-se dele e relacionando-se negativamente com ele. Então, dessa forma, o idealismo de cada uma dessas 3 filosofias, ele se torna um obstáculo para o reconhecimento do infinito, pois o infinito é tomado como absolutamente contraposto à finitude. Ele não é, contudo, pensável. Então, ainda que a finitude e a infinitude sejam contrapostas, o infinito não é pensável. O idealismo, ele concebe uma razão que pensa o finito, mas que não pode pensar o eterno. A razão e a faculdade de conhecê-las estão, então, somente adstritas às esferas do finito. O que essas 3 formas de idealismo elas fazem, portanto, é limitar absolutamente a razão, que só pode compreender a finitude. Assim, o ponto de vista do absoluto não é Deus. Isso é muito importante. O ponto de vista do absoluto não é o espírito, mas o homem. A absolutidade está no homem e na humanidade. A razão está fixa numa finitude insuperável. Ponto o quê? Oi? Ponto o quê do absoluto? O ponto de vista do absoluto, não é Deus ou o espírito, como nós vemos em Hegel, mas o próprio homem. Sendo o homem uma coisa finita, a razão está fixa numa finitude insuperável. Aquilo de que pode partir dessa filosofia não é o conhecimento de Deus, mas, como se diz, o homem. Esse homem e a humanidade são o seu ponto de vista absoluto, a saber, como uma finitude insuperável e fixa da razão, não como reflexo da beleza eterna, como foco espiritual do universo, mas como uma sensibilidade absoluta que, todavia, tem a capacidade da fé de se revestir aqui e acolá com um suprassensível que lhe é estranho. Assim, segundo Hegel, o infinito aparece nas filosofias de Kant, Fichte e Jacobi como um inacessível suprassensível. Algo que está para além da nossa sensibilidade e que é, portanto, inacessível, que só pode, por essa razão, ser pressuposto ou intuído, mas nunca conhecido pelo entendimento. Você acha uma coisa que eu acho estranha? Mesmo esse pessoal que é antimetafísico, eles têm que pressupor a existência, ou têm que falar da pressuposição da existência do homem. Não, mas isso aqui é o suprassumo da metafísica. Não, é isso que eu estou falando. Mesmo aqueles que são antimetafísicos, não aceitam a metafísica, eles têm que citar. Exemplo. Porque, Exemplo. o Kant mesmo. Mas o Kant, ele é um metafísico. Você acha? O Kant é um metafísico por excelência. Tudo lá. Ele é um dualista, um metafísico dualista por excelência. Uma das coisas que eu não gosto dele é justamente isso, tá? Eu não sou assim, como eu falo, conhecedora a fundo do Kant, né? Aliás, a gente, quando no quarto ano, não é conhecedora a fundo de nada, né? Que vai despejando tudo em cima da gente. Eu acho que depois que você se forma, que você vai escolher um lado lá, que você vai se aprofundar. Mas a ideia que eu tenho dele, que me incomoda um pouco, é justamente isso, que ele se propõe a falar da metafísica, mas na verdade ele só coloca o físico. Ele só o método dele é totalmente. E ele coloca que o não físico é impossível de se compreender. Aí ele faz coisa da estética, ele faz coisa dos costumes, mas é tudo um pensamento circular. Há uma diferença entre. Há uma diferença. Um resultado, né? Mas há uma diferença entre físico e não físico e metafísico. Para Kant? Sim, para qualquer conceito básico de metafísica. A metafísica implica em você fundamentar algo que está no absoluto com algo que está fora do absoluto.
Implica, portanto, você buscar o fundamento da coisa numa outra coisa. É justamente o que Kant faz ao postular o transcendentalismo, ou a razão transcendental. Como ele não consegue fundamentar uma coisa a partir da própria coisa, que é o que Hegel faz, criando um monismo vivo, Kant fundamenta a sua coisa a partir de algumas noções a priori. E aí que a gente vai falar aqui, por exemplo, de como ele parte de um pressuposto principal, que é o eu transcendental. E como é preciso que os sujeitos, os indivíduos, nasçam, portanto, com alguns instrumentos básicos que possibilitam com que eles conheçam o mundo. O mundo. O físico. O físico. Tá, mas e o metafísico? São 3 problemas que Kant coloca como antinomias, como problemas. Então. A alma, o mundo e Deus. Alma, liberdade, Deus. A alma, o mundo. O Matheus é mais kantiano, ele fez até uma comunicação a respeito. Não, mas é isso mesmo, a liberdade. A alma, a liberdade e Deus, exatamente. Tanto é que eu não fui nem fazer o Guilherme, eu não fiz o aplicativo do Guilherme por conta disso. Falando de estética, eu falei, meu Deus do céu, essas coisas que rolam, mas você não consegue ver um lado prático, não catar isso, sabe? Uma coisa assim que não tem. Não, muito pelo contrário. Mas é assim que eu sinto, que não tem. Você discute estética. Justamente pelo contrário, porque eu não consegui entender essa noção de estética. Por isso que você kantiana, gosta. E eu falei, eu vou ir. Por isso que Estética transcendental. Quando eu não entendo uma coisa, me incomoda muito. E aí eu busco mais entender. Jesus misericordioso, cadê o fio desse novelo? Mas o Kant na estética é muito bonito. Mas olha, se vocês me permitem a interrupção, senão a gente não vai conseguir dar conta, porque é muita coisa hoje. Melhorou. Vou ligar a luz, porque senão a gente vai ficar aqui parecendo uns morcegos estudando o idealismo. Você não percebe que você fazendo assim. Esses caras estão falando de idealismo no estudo. Nossa, essa falta um vinho, né? Umas velas, né? Depois a gente fica mais. Bom, pois bem, então, como a gente estava dizendo, a razão ela está fixa numa finitude insuperável, que é o homem enquanto coisa finita. Então, aquilo de que pode partir dessa filosofia não é o conhecimento de Deus, mas, como se diz, o homem. Esse homem e a humanidade são o ponto de vista absoluto, a saber, como uma finitude insuperável e fixa da razão. Não como reflexo da beleza eterna, como foco espiritual do universo, mas como uma sensibilidade absoluta que, todavia, tem a capacidade da fé de se revestir aqui e acolá como um suprassensível que lhe é estranho. Então, segundo Hegel, o infinito ali aparece nas filosofias de Kant, de Fichte e de Jacobi como um inacessível suprassensível, como aquilo que só pode ser pressuposto ou intuído, mas nunca conhecido pelo entendimento. Está posto como um além finito, como um infinito, como um eterno e inescrutável. Tudo bem? E aí, então, essa obra ele divide em 3 capítulos, cada um tratando de cada sistema filosófico, começando pela filosofia kantiana, depois pela filosofia jacobiana e, enfim, pela filosofia fichtiana. E esse é o caminho que a gente vai seguir para ir acompanhando tanto uma apresentação inicial e muito curta de cada um desses filósofos, como as próprias críticas e os apontamentos que o Hegel faz nessa obra Fé e Saber. Só para tirar uma dúvida, o Jacobi ele é anterior a Kant, né? Jacobi, ele é posterior a Kant. Posterior. Tanto que ele faz uma série de críticas ao Kant. Eu diria que o grande adversário do Jacobi é justamente Kant. O grande adversário do Jacobi é justamente Kant. Eles mencionam o Jacobi, a gente... Não, o Jacobi ele não é visto não na graduação. E acho que se ele é contrário a Kant, devia ser até interessante, né, para fazer a conversa. Mas não dá tempo, né? Nem Hegel vocês veem direito. Não. Mas tudo bem. Bom, como a gente sabe, a maior obra do Kant foi a Crítica da Razão Pura, um livro que só se mede pela influência, talvez, em comparação à metafísica do Aristóteles. Então foi realmente um divisor de águas. Kant ele inaugurou uma nova fase da filosofia ocidental. A filosofia desenvolvida nessa e outras obras do Kant, ela é tão genialmente sugestiva quanto obscura e certamente confusa em uma série de passagens.
Algo que a gente também percebe no Hegel, mas que a gente já apontou aqui que nasce de uma grande necessidade de rigor conceitual e sistemático. Bom, por ter essa forma de sistema, a filosofia do Kant, ela comporta um grande preço dentro de si mesma. Porque como um sistema sempre depende de uma certa coesão, de uma certa coerência, há um grande preço a se pagar quanto a essa coesão e essa coerência. É preciso que você tenha todas as arestas sempre aparadas, senão é possível que dali tirem um monstro, como já fizeram com Kant, Jacobi e Hegel, por exemplo. Bom, com a crítica da razão pura, o que o Kant tentou fazer foi uma grande síntese do empirismo de Locke, de Berkeley e de Hume, com o racionalismo de Descartes e de Leibniz. Embora seja meio que indisfarçável que ele acabe enveredando um pouco mais para o racionalismo do que para o empirismo. Para esses filósofos que nós citamos, a diferença entre o conhecimento sensível e o conhecimento intelectível é uma questão de grau. Os empiristas eles queriam reduzir todo o conhecimento a uma noção de senso e percepção, enquanto os racionalistas viam na percepção um pensamento confuso e de nível mais baixo. Então, para eles, a concretude da experiência, da empiria, era o ponto nevrálgico da possibilidade de conhecer, enquanto para os racionalistas, muitas vezes o empirismo era uma forma de nos enganar, de distrair uma possibilidade de conhecimento efetivo. Kant ele assume essa dicotomia para si, tomando ambas as correntes filosóficas. Então, para ele, o conhecimento proveniente da experiência sensível era essencialmente diverso do conhecimento a priori proveniente do entendimento e corporificado pelos assim chamados juízos sintéticos a priori. A gente vai explicar o que é isso. O juízo sintético a priori é definido como aquele em que o conceito do predicado não está contido no conceito do sujeito. Por isso que ele é sintético. Mas que também independe da experiência. Por isso que ele é a priori no sentido kantiano. Os exemplos de Kant, que Kant nos dá na Crítica da Razão Pura, são, por exemplo, 7 mais 5 igual a 12. Isso seria um juízo sintético a priori. Ou a reta é a distância mais curta entre dois pontos. Todo evento tem uma causa. São afirmações que para ele independem de qualquer tipo de experiência. E são, por isso, juízos sintéticos a priori. Nesses exemplos, o predicado ele não está contido no conceito do sujeito. Não é preciso um sujeito experienciado para que nós possamos enunciar esses enunciados. O conceito de causa, por exemplo, não está contido no conceito de evento. Nós não temos que seja necessário uma experiência para conceber a noção de causa e de evento como eventos conexos, como noções conexas. Para Kant, eles são independentes da experiência do sentido. Para Kant, esses juízos sintéticos a priori são independentes da experiência, no sentido de que são necessários estritamente universais. Então, para ele, 7 mais 5 igual a 12 é universal, é para todo mundo. E, ao mesmo tempo, é necessário, porque não há nenhuma forma de dizer que 7 mais 5 é igual a 14. Tranquilo? Para Kant, quanto à ideia de causalidade, a ideia de que todo evento tem uma causa precisa ser necessária e universal. De forma que os juízos sintéticos a priori, eles aparecem para a gente como um ampliador do conhecimento, por serem sintéticos e também necessário e universal, e por ser a priori, o que o torna, em princípio, o que torna os juízos sintéticos a priori, em princípio, capazes de fundamentar a forma absoluta das ciências. Então, o rigor lógico maior possível. Para Kant, então, em suma, acreditar nos juízos sintéticos a priori implica em admitir que a mente possui uma capacidade de deter um certo saber sobre o mundo sem precisar da experiência. No quadro epistemológico kantiano,
o mundo numênico, vocês vão entender essa ponte em breve, o mundo numênico é aquele que está fora do que pode ser conhecido. Ele é incognoscível. Não se pode saber nada sobre ele. Embora Kant dissesse que o nosso conhecimento é como uma ilha no meio do oceano numênico. Há um problema que Hegel vai fazer uma crítica depois ao Kant, porque essa afirmação é justamente o que nos deixa entrever que Kant sabia alguma coisa da coisa em si. Kant sabia que a coisa em si existia, ou afirmava que a coisa em si existia, o que é um pouco antinômico, porque como que você pode afirmar que uma coisa existe se você não poderia saber que ela existe? Porque se o para-além finito é incognoscível, como você pode dizer que há um para-além infinito? Que é o que eu estava tentando falar no começo, que é isso que me incomoda. Ah, sim. E por isso que Hegel justamente diz que, olha, Kant acertou. O problema é que ele quis acertar demais, ele foi para além do seu acerto. Kant deveria ter parado ali. Quando ele chegou no conceito da coisa, ele não deveria ter dito que existia uma coisa em si e que nós só poderíamos conhecer os fenômenos, mas que o próprio fenômeno é uma imagem da própria coisa. O fenômeno compõe a própria coisa. Por isso que nós já dissemos aqui que para Hegel a aparência é um brilho da essência. Então o mundo, para Kant, o único mundo que nós podemos conhecer, segundo Kant, é o mundo fenomênico. É justamente a manifestação, através de fenômenos, desse número. Um número que é inacessível, mas que ele se torna... um brilho desse número se torna vislumbrável. Kant. Brilho? Oi? Brilho? Um brilho... Não, sim, eu estou falando um brilho mesmo. Um brilho se torna vislumbrável, um brilho desse número se torna vislumbrável pela manifestação do fenômeno. Então nós conseguimos sempre reconhecer uma representação do número, mas nunca o número, que seria a coisa em si. Há uma espécie de divisão dualista de um mundo das ideias e um mundo terreno, meio platônico. Então, para Kant, a única coisa que o sujeito pode conhecer é o mundo fenomênico. O mundo do número está inacessível para nós. Isso, é claro, através do maquinário que o Kant disponibiliza para a gente. E você disse que ele é metafísico porque ele aceita esse mundo, que é a existência desse mundo. Porque para fundamentar o mundo físico, para fundamentar a coisa, para fundamentar o absoluto, ele busca um fundamento que está fora do absoluto. É por isso que ele é um metafísico. Por isso que ele é um dualista. E é isso que ele critica. Exatamente. Que é totalmente critica. Por que por isso que eu acho que ele não... Ah, não, sim. Porque ele fala, mas depois ele, tudo ele liga numa coisa que ele mesmo diz que não existe. Mas ele fica falando sobre aquilo o tempo inteiro. Não, mas olha, se não fosse por Kant, a gente não teria Hegel. Então, se não fosse por Kant, nem por Fichte, nem por Jacobi. A moderna tem outra coisa. Mas bom, então nesse maquinário do Kant, temos o que é dado ao senso e à percepção, o que é dado à sensibilidade, que são os múltiplos da experiência fenomenal. Esses múltiplos fenomenais, eles são sempre dados no espaço e no tempo, que para Kant são formas puras de intuição. Formas puras de intuição. Não são conceitos propriamente dito, não são coisas sensíveis, são formas puras de intuição. Como a matemática. Nós intuímos o tempo e intuímos o espaço. O tempo e o espaço estão no sujeito, não no mundo fenomênico. Oi? O tempo e o espaço são coisas, formas puras, intuições puras, e elas estão no sujeito, elas não estão no mundo. Sim. São através dela que podemos compreender. Sim, exatamente. Compreender os dados sensíveis do mundo. Sensibilidade do caráter. Exatamente. Elas são formas que o sujeito impõe ao material sensível. Essas formas de intuição são impostas pelo sujeito ao material sensível. Oi, Ângela? É Ângela? Faz parte da estrutura do entendimento. Isso, exatamente. E a priori. Exatamente. Mas isso não é suficiente para a cognição. É preciso que esse material que está à nossa disposição, esse material sensível, ele seja conceitualizado. Para que nós possamos fazer essa conceitualização,
Kant dispõe para a gente a faculdade do entendimento. O entendimento é uma faculdade de ajuizar, de criar juízos. As condições necessárias da sua aplicação são certos superconceitos que são implicitamente aplicados em todo e qualquer juízo, conceitos que que Kant entende como conceitos puros do entendimento, que ele chama de categorias. Vocês estão se sentindo mais em casa hoje, né? Eu estou percebendo, assim, Kant... A gente já discutiu muito Kant. Poxa vida, Kant dominou os bancos da academia mesmo, né? Da vida, na verdade, né? No fundo, a estrutura do sujeito moderno é a estrutura kantiana. Exatamente, o pós-modernismo totalmente, né? Apesar de ser moderno, mas ele foca até hoje. Foucault é um kantiano. Quem é kantiano é pós-kantiano, né? Foucault é um kantiano. Não sei porquê, me disseram por aí que ele é um kantiano. Eu também tenho uma certa apreensão com isso, mas até onde eu pude acompanhar a distância, assim, me parece que ele tem uma inclinação kantiana ali. Bom, exemplos dessas categorias são substância, causalidade, existência, necessidade, possibilidade, unidade. São sempre conceitos amplos, universais e necessários. Então, por exemplo, se eu digo essa rosa é vermelha, ao sujeito essa rosa eu aplico a categoria de substância e também aplico a categoria de existência, porque eu estou dizendo que ela existe, que ela está aqui como um objeto singular, fora, em algum lugar. Mas isso não é tudo. Com a realização dos juízos no entendimento, nós passamos então a pensar sobre o mundo, pensamentos que são concatenados com o raciocínio. A faculdade responsável por essa possibilidade de ligar essas categorias com o mundo é a razão. Ela funciona, portanto, através de conceitos diretivos que Kant chama de ideias do mundo, da alma e de Deus. Essas ideias ou conceitos diretivos são aplicados ao juízo do entendimento na produção de raciocínios que visam sínteses cada vez mais amplas, sínteses objetivas, subjetivas ou globais, que, embora nunca completamente realizáveis, fornecem à razão uma direção. Então, essas ideias amplas dão um substrato a partir do qual o sujeito consegue conhecer o mundo. Bom, é importante notar que essas ideias não se aplicam só aos juízos e nunca aos múltiplos dados eu me perdi aqui. Eu apertei um dedo aqui e me perdi na minha orientação. Tá, então é importante notar que essas ideias da razão elas não se aplicam só aos juízos e nunca aos múltiplos dados no espaço-tempo e muito menos à coisa em si. Então, isso é o característico de Kant, que essas categorias, que essas ideias não se aplicam à coisa em si. Para Kant, o fato de a metafísica anterior a ele não ter considerado de forma crítica a razão, por não dispor desse maquinário kantiano, produziu um monte de antinomias, um monte de falácias, ao tentar aplicar as ideias da razão aos fenômenos sensíveis. E aí ele aponta para os empiristas que não compreendiam exatamente esses fenômenos sensíveis através da razão, e também aponta para os racionalistas que tinham um problema de lidar com o mundo numênico. Finalmente, então, é preciso dizer sobre algo central na filosofia do Kant, que é o eu transcendental. Para o Kant é preciso que exista algo em que cada múltiplo fenomenal dado se repita sempre. Em cada raciocínio, esses múltiplos fenomenais sejam repetidos. E é preciso que eles sejam realizados em um mesmo sujeito, de modo que a experiência seja sempre unificável, sintetizável e identificável com a experiência de alguém. Mas como, sendo que temos a experiência de nós mesmos, nós já pressupomos um eu, esse eu nunca poderá ser experimentado. Então, como nós já temos um eu e nós fazemos a nossa própria experiência, é preciso que haja um outro eu que consiga compreender essas experiências como experiências universalizáveis, sintetizáveis, que sejam identificáveis.
Porque Kant está preocupado justamente em encontrar maneiras de criar categorias gerais, de criar conceitos gerais que impliquem numa abrangência do absoluto, uma forma de entendimento universal dos fenômenos. Não entendi muito bem essa última parte do eu transcendental. Para que a gente consiga explicar como os sujeitos conseguem ter experiências parecidas, a partir de noções parecidas, é preciso que nós postulemos um eu modelo. Um eu que sirva de arquétipo dos eus particulares. Esse eu para Kant é o eu transcendental. Um eu que serve como um modelo a partir do qual nós conseguimos universalizar essas experiências e essas formas de entendimento dos fenômenos. Tranquilo? Por isso que você queria metafísica. Também. Porque esse eu transcendental ele acaba sendo uma... Ele fala que só funciona em função do de lá. Mas também funciona em função do daqui. Porque é preciso que a sensibilidade... Porque ele fala que, né, existe, ele condiciona, ele amplifica, ele condiciona. Mas é uma condição formal. É uma condição formal da experiência, o eu transcendental. Para que ele possa conceber esses mecanismos e o entendimento, as categorias, etc., ele precisa postular um eu transcendental que surja como uma condição formal de toda a experiência. Para funcionar a teoria dele aqui. Para que ele possa explicar toda a experiência de forma unificável, lógica e teoricamente exemplificável. Interessante, né? A pessoa fundamenta todo o sistema teórico dela numa coisa que ela mesma diz que não é possível de conhecer. Não, mas transcendental tem nada a ver com transcendente. Ele fala que dá para conhecer? Ele fala que não dá para conhecer. Não, mas o eu transcendental, ele é uma condição da experiência. Não tem a ver com conhecer ou não. É uma categoria lógica, é um a priori, um conceito lógico que o Kant dispõe para a gente, a partir do qual ele entende ser possível formalizar toda a experiência. Mas isso então seria para o próprio sujeito, não seria um arquétipo então? É um arquétipo porque isso é universal, todos têm essa mesma ou é a mesma fonte? Todos têm, é isso que eu ia falar, todos têm uma estrutura de conhecimento padrão. Então, é isso que eu estou falando. O que tem a sua própria, ou todos nós como sujeitos todos estamos os sujeitos na têm a mesma estrutura padrão, porém a forma como utilizamos essa estrutura é que vai diferenciar e vai criar a subjetividade daí. Isso. Mas a estrutura é padrão, entendeu? Então é como se fosse universal, tá lá. Isso, não, mas não tá lá, é uma coisa assim, é universal do sujeito mesmo. É universal do sujeito mesmo, não é transcendente, é transcendental. Transcendental para Kant é algo que ela chama de conhecimento, e não a metafísica. É esse arquétipo dele que eu não conseguiria. Até que eu falei pra ele aquele negócio das ideias, né? Que é tipo um reflexo, né? Tipo uma imagem. Porque Kant ele... O arquétipo é um modelo primordial. É isso que é um arquétipo, é um modelo primordial. É por isso que o eu transcendental é uma espécie de modelo primordial. Só que o arquétipo ele não é individual, né? Ele serve para um grupo social. Não, mas o eu transcendental ele é universal, ele é uma condição formal de toda a experiência de qualquer sujeito. Então. E a partir do eu transcendental, que serve como uma espécie de modelo, Kant diz que todo sujeito, todo indivíduo tem uma estrutura de cognição inata que o permite entender o mundo. Então, que ligada a esse arquétipo. Que não é ligada, o eu transcendental é uma categoria lógica, é uma condição lógica, é uma condição formal. O eu transcendental não existe o eu transcendental vai falar externamente. Assim, você tem a sensibilidade, quando você chega na idade da razão, primeiramente, quando você chega na idade da razão, você tem a sensibilidade, você tem o entendimento. E todas as categorias da sensibilidade e do entendimento. E a partir dessas categorias, dessas estruturas que você vai conhecer o mundo, você mental, vai produzir conhecimento. Uma estrutura mental do sujeito. Sim, você vai produzir conhecimento. Você só vai produzir conhecimento porque você tem a sensibilidade e o entendimento. Mas aí para você racionalizar isso que você estava colocando, você precisa do eu transcendental. Não transcendental é essa. É isso. Isso. É a sua estrutura. É a estrutura. Isso. Eu estava pensando que E é universal. Não são duas coisas diferentes. Então o que ele chama de eu transcendental são essas estruturas mentais.
Mais ou menos. Digamos que o eu transcendental é um modelo a priori universal no qual ele idealiza essas estruturas de cognição, sensibilidade e entendimento, e a partir da qual ele deriva os sujeitos particulares. Os sujeitos particulares aparecem como, no fundo, uma experiência individual ou particular do eu transcendental. Não tem como ele falar que eu tenho o mesmo conhecimento que você. Não consegue falar isso. Na prática, no mundo real. Fala, olha, eu tenho o mesmo conhecimento que o Diogo. Ah, já que você está falando isso então, Kant, então eu tenho o mesmo conhecimento que você. Já que ninguém pode conhecer nada e o que a gente pode produzir está lá na nossa mente, é a priori. Ele vai falar, não, peraí, não é assim. Existe uma determinada... um eu transcendental, lá existe um eu transcendental, que são as estruturas que todo mundo contém essas estruturas. E é a partir desse eu transcendental que eu posso falar que todo mundo tem essas estruturas. Mas o seu conhecimento é produzido a partir das suas experiências. Ele vai falar isso aí. É um recurso, viu? Se você tiver essa Ângela, potência, mas não necessariamente a capacidade. Ângela, é um recurso lógico. Não. É para simplificar. Tipo individual, essa cognição para todo mundo se universalizar. O que é dado pra gente, não para ser tudo individual, para todo mundo entender aquilo, um recurso para entender, para a cognição entender. O transcendental não é um transcendente de vida, é um transcendente do individual para o coletivo. Uma transcendência da cognição. Uma cognição. Então, é que os termos são um pouco perigosos, porque o transcendente dá a impressão que estão escapando do mundo e afirmando uma espécie de plano secundário. A ideia é que o eu transcendental é uma condição lógica, uma condição formal para afirmar que, olha, há uma estrutura universal e comum de todo o indivíduo. Essa estrutura tem uma divisão entre sensibilidade e entendimento. Cada uma dessas subestruturas dispõe de um certo ferramental a partir dos quais ao sujeito é possibilitado conhecer o mundo. O que caracteriza como esse sujeito vai se formar, qual vai ser a formação, qual vai ser a cultura desse sujeito, é as experiências que ele tem no campo da sensibilidade, porque nos instrumentos de inteligibilidade, todos nós temos as mesmas estruturas de inteligibilidade, de entendimento. Todos nós temos as mesmas ferramentas para entender o mundo. O que caracteriza um sujeito são as experiências fenomênicas a partir do campo da sensibilidade. Entendeu? Transcendental em Kant não tem nada a ver com transcendente. Não tem nada a ver com metafísica. Transcendental é outra coisa. Vou lembrar agora o conceito. A gente tem que entender sempre como uma espécie de modelo original, modelo a priori, a partir do qual a gente pode afirmar que, olha, todos nós possuímos categorias de cognição, de entendimento e de sensibilidade, a partir das quais nós somos capazes de conhecer o mundo. Bom, Hegel, em Fé e Saber, ele entende que a filosofia kantiana toma a razão de uma forma que serve apenas para dificultar ou ocultar a explicação do conceito de razão. Então, no desenvolvimento do seu caminho, desenvolvimento do caminho de Kant, a razão ela se depara com ideias que ela rapidamente abandona, como se fossem pensamentos vazios, possíveis pensamentos inefetivos, supérfluos, carentes de qualquer tipo de conteúdo, e ao fim constitui uma ideia final, tratando todo esse caminho que ela percorreu como inútil. Então, no fundo, as ideias de alma, mundo, Deus, ou as categorias, elas acabam configurando uma estrutura lógica, analítica, que ignoram completamente qual é o caminho que elas tiveram que percorrer para chegar até o conteúdo que elas possuem, até o conteúdo que lhes foi dado. Esse é um problema para Hegel, por quê? Porque Hegel está preocupado justamente com o movimento, ele está preocupado com as interações entre as nossas possibilidades de conhecer o mundo, a nossa experiência e o concreto. Para ele, Kant, em última instância, não leva tão a sério assim a possibilidade de contemplar a experiência, porque ele meio que cristaliza, congela essas categorias, congela essas experiências dentro das categorias. Entenderam? Tranquilo? A razão mesma estabelece a ideia suprema. Hegel afirma na Fé e Saber, que enfrentou em seu empreendimento crítico e que tratou como uma elucubração vazia, mero truque escolar de fazer surgir uma realidade a partir de conceitos, no final de sua filosofia como um postulado, o qual teria uma subjetividade necessária,
mas não aquela objetividade absoluta, para, em vez de terminar com a ideia na crença, começar a filosofia tão somente da ideia e reconhecê-la como o único conteúdo da mesma. Então, no final das contas, essa experiência ela acaba sendo quase que dispensada. E o sujeito conhece o mundo a partir da própria ideia, ao invés de essa experiência que precede a ideia ser considerada como parte do processo de cognição do sujeito. Então, o que Hegel critica em Kant é justamente o abandono desse empreendimento filosófico. O desenvolvimento do percurso do Kant, cujo produto é a ideia do objeto, acaba se tornando irrelevante. E a coisa acaba compondo o próprio conteúdo da ideia. A própria coisa, sem que com todo o devir, todo o processo para se alcançar o conhecimento da coisa fosse considerado efetivamente. Então, a própria experiência acaba não sendo um conhecimento razoável. Mas nem o conceito por isso mesmo, nem a intuição por si mesma são algo. O conceito é vazio e a intuição é cega. Sua identidade, a identidade entre o conceito e a intuição, na consciência finita, a experiência, acabam não sendo razoáveis. Para Hegel, na medida em que a filosofia kantiana explica esse conhecimento finito como o único possível, e para o essente em si, para o positivo, faz justamente desse lado negativo, puramente idealístico, ou novamente, faz justamente desse conceito vazio razão absoluta, tanto teórica quanto prática. Ela recai na finitude e subjetividade absolutas. Toda a tarefa e conteúdo dessa filosofia não é o conhecimento do absoluto, mas o conhecimento dessa subjetividade ou uma crítica da faculdade de conhecer. Então, o que Hegel está dizendo é que, no fundo, essas estruturas acabam permitindo com que o sujeito conheça a partir de um ponto de vista completamente subjetivo. Porque essas estruturas fazem parte da subjetividade. E, portanto, ele não consegue alcançar um conhecimento objetivo ou científico. Justamente porque ele está distrito à sua própria experiência e carece de qualquer ferramenta que seja realmente objetiva. Essa é uma das críticas que Hegel faz a Kant. Então, a pergunta de Kant não é qual é o conteúdo do absoluto, mas sim o que a subjetividade pode conhecer. A pergunta clássica, né? A pergunta de Kant, na verdade, é o que o homem pode conhecer. Não seria exatamente o que a razão pode conhecer, né? Mas o que a razão do homem pode conhecer. A base do idealismo crítico de Kant está sobre a consideração do entendimento como faculdade finita. Kant pretende traçar as fronteiras do que definem o horizonte do cognoscível e do incognoscível, cujo limite é o fenômeno. Tranquilo? Para Kant, há um limite, que é o mundo numênico. Nós só podemos conhecer um mundo fenomênico. E, portanto, o conhecimento parte de um limite que é finito. De cara, Hegel diz então que Kant coloca um idealismo finito. E aí fica o problema do infinito. A partir da estrutura da filosofia kantiana, nos é vedado o conhecimento do infinito. O que Hegel afirma poder fazer através da razão. Além disso, o Hegel ele aponta para outra problemática do idealismo kantiano. Ele nos demonstra que o movimento que Kant efetivamente produz é uma separação entre o objeto e o eu. Na apreensão da relação entre o eu e o objeto, o que Kant acaba por determinar é um eu como absoluto, assim como a coisa como outro absoluto. Não é que os dois compõem um absoluto só, como em Hegel. Em Hegel, a relação eu-objeto faz parte e compõe o absoluto. O eu e o objeto, no fundo, são uma coisa só. Nós devemos lembrar que, na razão hegeliana, o todo é a verdade. E a verdade é a unidade dos contraditórios. O todo é a unidade dos contraditórios e, portanto, a verdade é a unidade dos contraditórios. Já em Kant, segundo Hegel, a coisa em si constitui um absoluto próprio e o eu constitui um outro absoluto. É como se fosse um mundo cindido em dois mundos. No fundo, o homem não conhece a coisa.
Então, no final das contas, o eu e o objeto eles acabam existindo como unidades em si, e não como unidade da identidade e da diferença, como a gente tem no Hegel, que é a identidade da identidade e da diferença. Hegel então nos diz, eu cito: tão logo a imaginação, que é razão, emergiu na diferença, é elevada como essa potência apenas na forma da infinitude, fixada como entendimento, e essa identidade meramente relativa se contrapõe necessariamente ao particular, é pura e simplesmente afetada por ele como um estranho a ela e como um empírico, e o em si de ambos, a identidade desse entendimento e do empírico ou a priori do juízo, não se manifesta? E a filosofia não avança do juízo até a conclusão a priori, do reconhecimento de que é a aparição do em si até o reconhecimento do em si? E por isso o juízo absoluto do idealismo pode e na potência deve ser apreendido na apresentação kantiana, de tal maneira que o múltiplo da sensibilidade e a consciência empírica como intuição e sentimento sejam algo em si desconectado e o mundo algo que se desfaz em si mesmo, uma conexão e apoio objetivos, substancialidade, variedade e inclusive efetividade e possibilidade que obtém apenas por meio do favor da consciência de si dos homens racionais, uma determinidade objetiva que o homem vê de perto e rejeita. Toda dedução obtém então o sentido muito apreensível de que as coisas em si e os sentimentos, e em vista das sensações e de sua realidade empírica, não resta nada senão pensar que a sensação origina-se das coisas em si, pois é delas que vem, em geral, a determinidade incompreensível da consciência empírica, e elas não podem ser intuídas nem conhecidas. O que na experiência é a forma da intuição pertence à síntese figurada. O que é conceito pertence à síntese intelectual. Para as coisas em si não permanece nenhum outro órgão senão a sensação, pois esta não é o único a priori, quer dizer, não está fundada na faculdade humana de conhecimento, para a qual há apenas fenômenos. Retomando, porque ele põe um travessão aqui, e isso tudo era dentro de um travessão. Toda dedução obtém então o sentido muito apreensível de que as coisas em si e o sentimento de que as coisas em si e as sensações, como eu dizia, são substituídas de determinidade objetiva. A sua determinidade objetiva é sua unidade. Essa unidade, todavia, é unicamente consciência de si, de um sujeito que tem experiência, e, portanto, é tão pouco algo verdadeiramente a priori e em si essente como qualquer outra subjetividade. O idealismo crítico consiste, assim, em nada mais, resumindo todo esse palavrório, o idealismo crítico consiste, assim, em nada mais senão no saber formal de que o sujeito e as coisas, ou o não-eu, aquilo que não é o sujeito, existem cada um por si. O eu do eu penso e a coisa em si. Não como se cada um deles fosse substância, um como coisa anímica, o outro como coisa objetiva. Mas o eu do eu penso, como sujeito, é absoluto, assim como a coisa que se encontra para além dele. Ambos sem outras determinações, segundo as categorias. Então Hegel acusa Kant de cindir o mundo em dois, de separar o objeto, de separar o sujeito e falar, o sujeito conhece uma coisa que no fundo é ele mesmo, e o objeto fica separado por ele mesmo numa unidade. E Kant, então, que poderia ter nos permitido esse acesso à coisa em si, acabou fundando a própria cisão entre o mundo, pondo de um lado o sujeito em si, enquanto individualidade, um próprio absoluto, e a coisa separadamente num outro plano. Claro? Claro, não está assim, né? Mas... Não, eu fico pensando que o que vigorou, que preponderou foi Kant, né? Apesar da crítica de Hegel. Por ser mais fácil, será? Eu não sei, eu acho que há algo mais... Ele fez uma opção prática. Que lembra que a primeira versão que ele fez da crítica da literatura foi ninguém leu, ninguém entendeu, depois ele fez de novo? Mas, por exemplo, quais foram os filósofos que... Agora dá para entender desse jeito. Quais foram os filósofos que fundamentaram os valores da Revolução Francesa, basicamente? Christian Wolff e Kant.
E os dois nessa linha de sempre colocar um sujeito universal, um centro do sujeito cognoscente. Kant era aluno de Wolff, né? Ele foi aluno do Christian Wolff. Então, mas é o que eu acho, que talvez ele tenha feito isso. Até onde eu sei, acho que ele foi aluno do Christian Wolff. Essa Se ele não foi aluno, ele foi pupilo indireto, ele leu as obras do Wolff e tal. Desculpa. Não, é que eu acho que ele, como o próprio Hegel, então, colocou essa bola, que ele entendeu, mas ele fez isso errado. Eu acho que de repente ele fez transgressão. Porque a primeira vez que ele fez, ele entendeu porcaria nenhuma. Ele fez numa outra vez mais simples. Não é que ninguém entendeu. Não foi simples, não, nenhuma das vezes. Ó, o que eu acho que caracteriza o paradigma kantiano como paradigma moderno da filosofia é uma contingência, talvez incompreensível, e a coincidência de o pensamento dele ganhar força num momento em que ocorria um evento histórico que ia determinar o regime de racionalidade mundial. Porque, querendo ou não, o sujeito moderno é, no fundo, o sujeito kantiano, egoísta, atomizado, que sempre pensa que aquilo que ele faz é que o outro está fazendo também, e o que o outro acha que é certo, né? Porque o imperativo categórico é talvez a estrutura a priori, vamos falar assim kantianamente, né? A estrutura a priori que mais vingou na modernidade. No fundo, todo mundo acha que há um senso, todo mundo entre aspas, né? O senso comum que impera é de que há uma ordem moral mínima, básica e universal que todos devem seguir. Esse talvez seja o grande problema do multiculturalismo hoje, né? Porque a cultura do Ocidente, por ter essa visão kantiana, quer impor o valor do cristianismo, o moralismo ocidental sobre o Oriente Médio, sobre o Islã e etc. E é uma coisa que me incomodou muito, que por isso que eu acho que também é um dos motivos do Kant ter vigorado tanto, porque ele separa o conhecimento empírico, ou conhecimento, que é o que eu acho que é conhecimento, da ética. Do agir ético. Então, assim, você pode agir ético sem conhecer nada, você pode agir ético sem produzir um conhecimento do mundo, sem conhecer o mundo que você vive. Então, tipo assim, ele fala que é impossível conhecer, não tem como você conhecer. O agir ético não é pautado no conhecimento, é só um agir ético, é universal, todo mundo pode agir dessa forma. E ele é sempre um solem, né? Ele é sempre um dever. Ele é sempre um dever. E aí é uma outra crítica do Hegel, na verdade, que ele fala que o ético ele tem que ser aquilo que é. Não só ficar numa projeção do dever ser, mas tem que ser aquilo que é efetivamente. E por isso que eu falo, que o Kant me incomoda um pouco por conta disso. Eu acho que ele fez ali uma cisão para facilitar a vida dele e assim fica mais fácil. Ah, não, eu acho que a filosofia kantiana é um marco. Eu não acho ela fácil. Ele não teria como pensar algo além daquilo. Mas é o que o Hegel fez, é que ele unificar. Mas ó, Hegel só pôde fazer isso. A gente vai, no final do texto, a gente vai ver o próprio Hegel admitindo que ele só conseguiu fazer isso por causa de Fichte, Jacobi e Kant. Então, porque para ele não modificar nada, né? Ele fez três cisões totalmente distintas o que eu estava falando lá no começo começo era justamente isso. Que o que vigorou foi o do Kant, porque ele fez isso. E o Hegel não vigorou porque ficou complicado pra caramba para a sua prática você fazer ainda isso. vigora, ainda tem. eu acho essa uma conclusão muito simplória. Eu acho essa uma conclusão muito simplória. Muito reducionista. Eu acho que não é por aí, não. É senso comum. Oi? É senso comum. É. É uma impressão que eu tenho. Porque tudo que eu li dele, principalmente da parte da ética, que é o que eu gosto, né, Matheus? Eu fico sempre falando, nossa, o cara fala. Mas ó, vamos continuar, porque eu só passei pelo Kant. E o Kant talvez seja o mais acessível pra gente. Porque os outros também conhecem. É verdade, é mais acessível porque é o que a gente mais conhece, né? Querendo ou não, o Jacobi e o Fichte não são. O Jacobi e o Fichte não são difíceis, assim. No final das contas, eles acabam caminhando ali no campo do idealismo. O resto pode falar. Não tem coisa pitada, né? Então, por fim, na filosofia kantiana, segundo Hegel, o subjetivo e o objetivo eles acabam sendo tomados como uma única coisa, sendo que no fundo para Hegel só há subjetividade no Kant. Então a árvore é considerada como uma coisa e ao mesmo tempo como uma representação da minha consciência.
O frio é considerado como uma coisa, ao mesmo tempo como uma representação da minha consciência, porque Kant está sempre pressupondo que há uma coisa em si, né? Que há uma coisa em si da árvore e não só uma representação da árvore, etc. E aí, então, eles são simultaneamente tomados tanto como propriedade de uma coisa, no caso de determinidades ou qualidades, quanto como sensações do eu, né? Ou como sensibilidades acessíveis ao eu. E aí, no fundo, a reflexão é apenas uma consideração de diferentes lados da subjetividade. Porque, no fundo, quem coloca a coisa em si e quem coloca a sensação é sempre o eu. É sempre a sensibilidade e o entendimento do eu. Se o objeto somente pode ser entendido a partir das categorias da consciência, a objetividade aparece apenas como um disfarce de uma outra face da subjetividade. Não há, portanto, objetividade nenhuma. Pois se tudo é parte de um eu, parte de uma transcendentalidade que define que há estruturas de conhecimento, que há uma sensibilidade, que há um entendimento, e somente a partir das quais o mundo pode ser conhecido, então só há subjetividade, só há eu, não há outra coisa que não o eu. O eu, então, forma um absoluto. O absoluto é o entendimento do espírito humano, um puro eu. Então o absoluto é finito. E aí entra o problema de como lidar com o infinito mais uma vez. Passamos então para a filosofia jacobiana. Jacobi, alimentado pelo ceticismo de Hume, junto com um particular tipo de realismo, propõe um ponto de vista diferente em torno do idealismo crítico de Kant e tenta uma espécie de crítica realista ao esclarecimento, ou que ele toma para si como realista, ou mais propriamente um racionalismo do entendimento, reconstruindo então os conceitos de razão e entendimento. Então há uma diferença bastante grande entre a razão e o entendimento na filosofia jacobiana e na filosofia da filosofia kantiana, como a gente vai perceber. Porque na filosofia jacobiana, a razão ela ganha um sentido de sensação, uma intuição, uma pressuposição ou pressentimento do verdadeiro, uma crença natural racional. Há um pouco de espinosismo aqui. O Jacobi ele foi um grande leitor do Spinoza. Um grande leitor que flertava algumas vezes com um apreço e em alguns pontos com algumas críticas. Então, para Jacobi, nada pode ser demonstrado pela razão. A razão ela só sente, a razão ela só mostra. Todo conhecimento do homem, portanto, vem da crença e da revelação. A razão ela é hipostasiada e a razão é a capacidade de intuir ou de pressupor o verdadeiro. A razão é, portanto, uma crença de que as coisas existem. Então, dessa forma, Jacobi entende por razão a intuição pela qual é possível adquirir o conhecimento imediato de algo real e verdadeiro, pois só o real pode ser sentido. E aí que o discurso e a explicação, do ponto de vista de Jacobi, fazem a gente perder qualquer possibilidade de explicar o real, porque no fundo o real não é para ser explicado. O real é para ser sentido. E aí as objeções que ele faz a Kant, por entender que enquanto ele parte do próprio real para conhecer, enquanto Jacobi parte do próprio real para conhecer, e portanto assume o real como algo dado, assume o real como uma espécie de a priori, para falar em linguagem kantiana, Kant parte da consciência para conhecer o real. Ele parte das estruturas do entendimento e da sensibilidade para conhecer o real, ao invés de partir de uma assunção do real como algo já dado. Então essa é a primeira crítica que Jacobi faz a Kant. Se por um lado... Jacobi parte dessa assunção do real. Isso, do real como um dado, como um intuído, como um sentido. Por isso que é imediato. Exatamente. Exatamente. Enquanto que Kant parte das estruturas de possibilidade de conhecimento para afirmar o real. É imediato. Ou o real como fenômeno, né? E nunca como coisa em si. Oi, Matheus. Porque no Kant é extremamente mediado o conhecimento. Ah, sim, por todas as categorias, né? Na verdade, não há conhecimento do real. Né? Sim. Há sempre um conhecimento da manifestação do real que aparece na forma de fenômeno. Eu vejo. Exatamente. E por isso que é uma subjetividade como absoluto. Por isso que o absoluto é subjetivo e não objetivo. Mas Kant não falava alguma coisa de conhecimento intuitivo, também direto, mas seria só matemática? Não. Em outro aspecto. Não, o intuir está em relação às formas puras de intuição do espaço e do tempo e, se eu não me engano, as ideias de alma, de Deus e de mundo, né? Mas isso não são propriamente intuições, mas são categorias, né? Pensamentos. Não, mas aí eu quero
na minha opinião, é exatamente isso. Ele colocava a empiria, né? O conhecimento empírico e esse conhecimento intuitivo. E o Jacobi, só o conhecimento intuitivo direto. A razão é pura intuição. Tá. E a razão é o que nos mostra a realidade. Não é a mesma intuição kantiana. Não, é diferente, é outra coisa. Kant, A intuição em Jacobi... É a mesma, Matheus. Falando que para Kant tem dois tipos. Tem o conhecimento empírico, né? E o conhecimento intuitivo. Você vê esses outros casos. A Jacobi só existe conhecimento intuitivo. Mas calma, a gente precisa terminar o Jacobi. É isso que eu perguntei, para entender. É isso, ele só entende como o conhecimento como intuitivo direto, assim, imediato. Não tem nada que... Esse intuitivo do Jacobi não é o mesmo intuitivo do Kant. Na verdade, o que eu estava querendo dizer é que para o Jacobi não precisa dessas estruturas kantianas para entender. Ele é imediato. Então, mas ó, a gente vai chegar lá. O primeiro ponto é simples. A razão, ela não é demonstrável. A razão não é uma estrutura, ela é um sentimento, ela é uma sensação, ela é uma intuição de que o real existe como real. Nós pressupomos, portanto, que há uma verdade, que o real é verdadeiro, e pressupomos, portanto, o real. É uma crença, é uma sensação, uma pressuposição de que há o verdadeiro, de que há a realidade. Então, nada pode ser demonstrado pela razão, porque a razão não demonstra nada. Ela não faz raciocínios, discursos e encadeamentos lógicos para demonstrar a realidade. Ela mostra, ela nos afeta. A razão, ela é uma intuição que nos faz sentir que o mundo existe, que nos produz uma sensação. É, uma sensação. Sem um outro sentido. Tranquilo até aqui? Então, a palavra-chave é que é uma crença natural, racional. Nós já nascemos com essa crença, com essa estrutura que nos faz sentir que o mundo, que a realidade existe e que a realidade é verdadeira. Então, nada pode ser demonstrado pela razão, mas apenas demonstrado. Então, Jacobi entende por razão uma intuição pela qual é possível adquirir o conhecimento imediato de algo verdadeiro e real, pois o real só pode ser sentido. Tranquilo até aqui. E aí da diferença de Kant, que Kant parte do real, parte das estruturas de conhecimento para conceber o real, enquanto Jacobi parte do real para começar o processo de conhecimento. E aí que a ciência, para Jacobi, ela é tomada como um saber de segunda mão, porque só a crença e a fé são a base de todo conhecimento. E aí, portanto, a ciência não tem esse valor como Hegel gostaria que tivesse no sistema jacobiano. O verdadeiro saber está na razão, que é um saber de primeira mão, e esse saber é, no fundo, uma intuição do conhecimento verdadeiro. Já o entendimento, essa é a razão, já o entendimento na filosofia jacobiana é a faculdade dos conceitos, muito similar ao Kant, na verdade. Só que sempre dependendo dessa pressuposição de um real, de um verdadeiro, etc. No sistema do Jacobi, a crença ela é o fundamento da verdade, o fundamento do real. É um sentimento de razão, uma intuição do verdadeiro, uma faculdade superior de sentir a realidade e o exterior. É uma potência do crer. É uma pura crença de que o mundo exterior existe efetivamente. E aí ele, com essas palavras, acabaria com os problemas de Descartes ao dizer que, como eu sei que as minhas sensações são reais, como eu sei que eu não estou sonhando e etc. A resposta para Jacobi: você tem razão e a razão é pura crença do verdadeiro e, portanto, você não tem nenhum problema. Tudo que você sente por uma intuição é verdadeiro. Então, o entendimento, que é essa faculdade dos conceitos, ele conhece através dessas sensações, ele conhece através dos sentidos, que são possibilitados pela razão, cuja definição é justamente a própria sensação ou o intuir desse todo. E é a partir da razão, portanto, que o entendimento pode conhecer. Ele inverte, né? Porque é a partir do entendimento que você tem a razão no sistema kantiano, por exemplo. E em Jacobi não, é a partir da razão que você tem o entendimento. Então o entendimento ele parte da sensação dos sentidos e dos sentimentos do espírito.
conduzindo o conceito à intuição sensível e lhe conferindo realidade. Frederico Henrique Jacobi? Isso, esse mesmo. Então, essa foi uma primeira apresentação de algumas noções. Mas o Jacobi, ele separa do o Jacobi. conhecimento, como o Kant faz, do físico do metafísico? Oi? O Jacobi, ele separa o conhecimento, como o Kant fez, do físico com o metafísico? A gente vai chegar lá. Alguma coisa só? A gente vai chegar lá. No Fez Saber, o Hegel ele nos aponta, de princípio, nesse capítulo, para um ponto conceitual que aproxima a filosofia kantiana da jacobiana. Mas depois ele logo denota algumas diferenças aí centrais e nucleares entre as duas. De acordo com Hegel, a filosofia jacobiana tem em comum com a kantiana a finitude absoluta, a qual se mostra na forma ideal como saber formal e na forma real como empirismo absoluto, e o integrar de ambas por meio de uma fé que põe um absoluto para o além. Todavia, no interior desta esfera comum, ela constitui o polo contrário à filosofia kantiana, no qual finitude e subjetividade têm uma forma objetiva do conceito. A jacobiana, ao contrário, torna de modo inteiramente subjetivo a subjetividade em individualidade. Esse aspecto subjetivo do subjetivo ganha, como tal, novamente uma vida interior e parece, com isso, se tornar capaz da beleza do sentimento. Subjetivo. Jacobi ele reconhece conscientemente a subjetividade do saber. Ele entende que o saber é algo subjetivo. E ele apresenta o lado formal desse saber puramente na abstração, abstraindo-se do concreto. Ele afirma o saber, na sua forma positiva, apenas como saber formal. Saber formal no sentido de que ele não corresponde efetivamente a uma materialidade ou a uma concretude da vida. Porque, como a gente sabe, só a razão intui o que é verdadeiro e só a razão intui o todo como um verdadeiro. E aí o entendimento, então, ele surge como essa possibilidade de construir um saber formal da realidade. Só que, ao mesmo tempo, você nega a objetividade da razão no saber. Porque o entendimento ele é uma estrutura subjetiva, que se dá a partir dos processos de sensibilidade, dos processos de interação com a experiência, através da experiência. E, portanto, cada entendimento, cada conceito formado no entendimento, para cada sujeito, para cada individualidade, é único porque toda a experiência é única. O que é comum é a razão. Todos nós intuímos um todo verdadeiro, mas o entendimento ele é uma estrutura que surge a partir da própria experiência de cada um. Experiências que, portanto, são únicas porque nós somos indivíduos. E a ciência? Subjetividades individuais. Oi? E o conhecimento científico? Seria uma coleção de entendimentos? Ou... Não tem ciência. O Jacobi acha que é impossível fazer ciência. Porque o real ele não é demonstrável. O real ele só é intuído. Por isso que o professor ficou com Kant. Tinha outros também, né? Estaremos aqui discutindo. Então, esse ponto, na verdade, é o ponto que o Jacobi consegue dar objetividade à sua filosofia, porque ele reconhece esse saber positivo como um saber formal e objetivo, que é essa forma a partir da qual a razão, como subsídio do entendimento, consegue construir uma rede comum, um plano comum. Certo? Que Jacobi só concebe o saber formal de uma identidade do entendimento cujo conteúdo é preenchido pelo empírico, um pensamento ao qual a realidade se aproxima geralmente de um modo incompreensível, é um dos poucos, ou talvez o único ponto em que a filosofia jacobiana é objetiva e pertence à ciência. E este ponto é apresentado em conceitos distintos. Hegel fala que pertence à ciência. Jacobi diria que a ciência é um saber de segunda mão. Em última instância, ele não consegue ter a pureza nem a precisão da razão, que não serve para nós conhecermos o mundo, mas para sentir o mundo. Esse seria o puramente metafísico. Oi? Jacobi. Eu não sei se é puramente metafísico. Talvez o metafísico de Jacobi esteja numa... Esse é o primeiro que eu ouço falar, né, que desconhece.
ou admite, né, a impossibilidade de se conhecer. Do conhecimento mesmo. Não, é possível conhecer, só que esse conhecimento é só um conhecimento intuído. Não é uma verdade. Não? É verdadeiro, porque o verdadeiro é intuído. É uma pressuposição do verdadeiro. Porque a gente tem como, né, na mentalidade kantiana, você tem possibilidade de, pela experiência, de chegar numa completude, numa verdade científica. E ele já nega isso. Interessante. Diferente, né? Totalmente. Bom. Seria outro mundo. Eu não sei se eu ia gostar desse mundo do Jacobi, não. Bom, além disso, o Jacobi, para ele, o princípio do fundamento da totalidade, o fundamento do todo, é o puro princípio do contraditório. Então, tudo aquilo que for diferente vai ser absorvido numa unidade abstrata. Vocês lembram do princípio do contraditório, né? A não pode ser B, A é A e não pode ser B. Identidade é identidade, não pode ser diferença. Certo? Tranquilo? Para ele, esse é o princípio... O princípio da contradição. Isso, o princípio do contraditório é o princípio da contradição, é o mesmo. Não, mas é o mesmo. O princípio do contraditório, o princípio da contradição é o mesmo. Para ele, esse é o princípio fundamental. Então, tudo aquilo que for diferente tem que ser absorvido numa unidade abstrata, porque a contradição ela tem que ser resolvida. Não é possível que exista uma realidade contraditória. Então, no princípio do fundamento da realidade e na totalidade abstrata, o Jacobi ele não enxerga as partes, mas só o todo. Porque se não pode haver diferença, não pode haver contradição, tudo tem que estar num todo. Certo? A contradição ela se dilui no todo. Isso. A contradição é resolvida no todo. Só que ao sentir a falta das partes, porque como que o Jacobi concebe já o todo, né? Sem resolver o problema das partes. Como ele sente falta das partes, ou ao sentir a falta das partes, que não podem ser compreendidas a partir do eu, já que a lógica do eu orienta o processo de conhecer, que absorve a diferença e constitui a unidade, porque a razão intui que é o todo e que o todo é o verdadeiro. Então a razão intui esse todo, intui a realidade como um todo. Então não é possível que o Jacobi tire as partes do todo do eu, porque o eu intui o todo, certo? Ou o Jacobi tem de procurar essas partes fora do todo, ou ele tem de admitir que todas as partes já estão disponíveis no próprio todo e que elas já foram então efetivamente reunidas nele. O conhecimento das partes a partir do todo é então apenas algo subjetivo e incompleto, de modo que é necessária uma dedução da necessidade absoluta do conceito de causa e efeito e de sucessão para que o vir a ser e a própria sucessão possam ser entendidos. Entenderam? Isso é uma crítica. Sim e não. Isso Sim e não. Ele está demonstrando como que o Jacobi resolve um pouco desse problema, porque o todo é verdadeiro, o todo é intuído pela razão. Qual foi a opção do Jacobi? Então, o Hegel coloca, ou o Jacobi tem que pegar essas partes fora desse todo, fora dessa unidade, ou ele tem que admitir que essas partes já estão disponíveis dentro do próprio todo. Só que isso é uma pressuposição que é subjetiva e incompleta, porque como assim essas partes foram parar no todo? Assim, como é que funciona isso? E justamente a ideia de como explicar o movimento. Como que uma coisa vira outra? Como que um todo que é um todo x vira um x mais 1? Como se dá a junção entre parte e todo? Como orienta esse movimento? Não, no Jacobi. Como se dá esse movimento? Não, ele está criticando Jacobi. Não, ele está descrevendo o caminho que o Jacobi faz. E aí então, que para a gente explicar causa e efeito e sucessão e etc, a gente precisa poder explicar como que essas categorias aparecem para Jacobi. Então, como que ele explica o movimento, como que ele explica o devir. Para que seja possível contemplar o movimento, contemplar o devir, entender como as partes constituem o todo, como o todo é constituído por partes, é preciso que o eu seja, pelo menos, capaz de deduzir todos os conceitos de sucessão. Deduzir os conceitos de causa e efeito.
Não fosse assim, o todo já estaria pronto, o absoluto seria fixo, seria uno, e não teria qualquer relação que o constituísse. Em Jacobi, a comunhão do eu com a realidade do ser é pressuposta por uma crença, uma fé. Algo que ele entende, numa semelhança com Spinoza, como uma intelecção espiritual. Então é muito similar ao que ele faz com a razão. Para explicar como o todo já está ali, como as partes fazem parte do todo, é preciso que o eu recorra a uma crença, que pressupõe, através de uma intelecção espiritual, que há relações de causa e efeito, de sucessão, de movimento e etc. Tranquilo até aqui? Então ele usa uma certa trapaça, né? E aposta na crença, aposta na fé. Então, para Jacobi, aquilo que denominamos o nosso eu é uma pura unidade, a qual está reunido o múltiplo do nosso ser, uma unidade que nós percebemos, pois a sentimos. Então, no fundo, todas as nossas relações, todas as relações que temos, a sucessão, os movimentos, as qualidades que nos constituem, todas essas partes que formam o todo, nós a percebemos como uma unidade porque nós a sentimos. Essa é a razão, essa é a intelecção, essa é a crença natural, racional para Jacobi. Tranquilo? Sossegado? Então nós percebemos que há algo de análogo à individualidade, que há uma extensão, que há causa e efeito, que há sucessão. E a partir dessas percepções, nós deduzimos o ser absoluto da finitude. Então disso resulta que esses conceitos de sucessão, de causa e efeito, de extensão, eles devem ser comuns em todos os seres finitos. Mas disso também resulta que, sendo todos os seres e coisas diferentes, todas as coisas também têm que se revelar independentes dos conceitos. Então as coisas não podem só ser concebidas como extensão, causa, efeito, sucessão e etc. Como as coisas que nós chamaremos de categorias no Kant, né? Deve ter alguma coisa que as constituam como si mesmas, como coisas em si, de forma a formar um significado objetivo e verdadeiro. Ou seja, cito Hegel, semelhantes conceitos se chamam pura e simplesmente conceitos universais ou necessários, e aqueles juízos e conclusões que têm origens neles se chamam conhecimentos a priori. Aqui ele se aproxima um pouco de Kant, porque ele diz que em cada experiência devem estar dados completamente e como a primeira coisa esses conceitos de extensão, causa, efeito, etc. De tal maneira que, sem o seu aspecto objetivo, não seria possível nenhum objeto de um conceito, e sem o seu conceito, nenhum conhecimento sobre esses objetos. Então, na relação entre o conceito e as coisas finitas, Hegel ele nos revela uma grande diferença entre a filosofia jacobiana e a filosofia kantiana. Se Kant aponta para a gente que os conceitos não estão na própria coisa, mas nas nossas estruturas de cognição, de que o nexo causal e relacional das coisas finitas reside apenas nos fenômenos e no sujeito, na relação do sujeito com os fenômenos, Hegel indica que o a priorístico jacobiano das relações, ao contrário, consiste em elas também pertencerem às coisas em si. Isto é, que as coisas finitas, a coisa senciente e além dessa, a coisa efetiva que é percebida, são coisas em si, e as relações de tais coisas, sucessão, nexo causal, resistência, etc., são relações racionais ou ideias verdadeiras. De modo que a aparente melhoria, segundo a qual as relações não seriam um mero aspecto subjetivo do entendimento consciente, mas também um aspecto objetivo e destituído de consciência, constitui, na verdade, um dogmatismo absoluto e uma elevação do finito até um em si. Pois é. Então, no fundo, para tentar sair desse labirinto que o Jacobi criou, ele vai afirmar que esses conceitos constituem a própria coisa e não fazem parte apenas das estruturas
da individualidade. Não são apenas estruturas do entendimento, mas são também coisas que estão presentes nas próprias coisas finitas. Depois eu vou passar esse texto para vocês, quem quiser, me manda mensagem lá no Facebook e tal. Eu sei que às vezes fica meio ruim só ouvir, né? Então quem quiser às vezes depois ler o texto, eu passo para vocês lá. Eu gostaria sim, porque Me deem... até porque são ideias assim muito complexas. Sim. Me deem um toquinho que eu passo para vocês depois. Eu vou tentar andar aqui, porque já é quase 7 horas, para a gente terminar. Bom, depois o Hegel, ele, ao longo de algumas páginas, ele vai mostrando algumas relações entre o Jacobi e o Spinoza, as leituras que o Spinoza, que o Jacobi fez do Spinoza, etc. Algumas aproximações, algumas distinções. E tem cartas sobre Spinoza. E eu não sei se tem tradução, mas eu não sei. Na verdade, eu não sei se tem tradução. Pode ser que tenha. E aí, num outro ponto, o Hegel ele traça uma aproximação entre o Jacobi e o Johann von Herder. Ele faz essa aproximação porque ele diz que para ambos esses filósofos, o filosofar diz respeito, acima de tudo, aos homens e ao progresso da história nos homens. De como, estando os homens postos sobre a terra, assim nela também se tornam suas ações. Nela se refletem seus conhecimentos, bem como sua constituição moral e etc. Então, segundo Hegel, isso implica em pensar algo para além da razão ou do absoluto na forma do conhecimento racional. Significa, e aí segundo Jacobi, envolver-se na espuma do espinosismo que confunde linguagem e razão. Pois Jacobi substitui o pensamento racional pela expressão do sentir, elevando a subjetividade do instinto. A matéria e o pensamento, então, elas só podem ser compreendidas como reflexo da força originária, a força a partir da qual todas as forças existem, isto é, a realidade, a efetividade, a existência ativa. Em suma, para Jacobi, trata-se de intuir estas forças, mais uma vez, batendo no ponto da intuição, dessa intelecção, dessa crença. Trata-se de intuir essas forças que compõem a natureza enquanto reino de forças vivas. Bastante spinozano isso, né? E assim, sob o olhar de Hegel, a vocação do Jacobi, e aí vem uma crítica, é substituir as ideias filosóficas, é substituir o conhecimento racional por expressões e palavras que não devem ser entendidas e nem sabidas. E aí, no fundo, o que Jacobi faz, então, é tudo menos filosofia. Pelo menos nesse campo específico, no que toca a razão como fundamento de todo o entendimento da totalidade do verdadeiro. Essa é a crítica de Hegel. Essa é a crítica de Hegel ao Jacobi. Muito bonito o que ele faz, mas o que ele está fazendo não é conhecimento, não é filosofia. No fundo, o que o Hegel está falando é que o seu sistema está fundamentado sobre uma coisa que não é científico, que é uma intuição pressuposta, sem explicação, a priori. No fundo, é toda a crítica de um problema do começo, né? Porque, no fundo, para Hegel não há problema do começo. Tem um trecho aqui que eu não pude tratar, eu não vou tratar por uma questão de tempo. Não, a gente vai passar por isso sim. Então, para Hegel, Jacobi ele quer trocar as ideias filosóficas e um possível conhecimento racional por palavras que não servem para ser entendidas e nem sabidas. Em contínuo, nesse capítulo sobre o Jacobi, o Hegel ele destaca uma das críticas que o Jacobi dispara contra Kant. Na Werke do Jacobi, o Jacobi ele descreve as faculdades da razão que o idealismo kantiano propõe. E aí, segundo Jacobi, a razão é a categoria que se refere ao entendimento dele. Perdão, segundo o Jacobi, a razão na estrutura kantiana se refere ao entendimento. Como a gente disse antes, que o entendimento no Jacobi ele parte da razão, sendo que por outro lado, em Kant, a razão é que parte do entendimento. E aí, segundo ele, então, a razão no Kant parte do entendimento, que por sua vez se refere à imaginação e que por outro se refere à sensibilidade. Essa
sensibilidade, por sua vez, se refere à imaginação novamente, como uma dessas faculdades das intuições a priori. A imaginação, ela constitui uma das faculdades da intuição a priori. Essa imaginação, ela tem seu fundamento aonde, então? Porque ela seria o ponto inicial do processo de cognição. Jacobi fala em nada. A imaginação é um fundamento absoluto a priori e o substrato ontológico da vida. A partir da imaginação você produz tudo que é possível e tudo que é impossível. Hegel vai defender o Kant. Vai falar que não, esse raciocínio é simplesmente um absurdo pelo seguinte: o problema do começo não é um problema. E aí Hegel nos diz: é essa a bela associação que Jacobi conduz às faculdades, e que algo repouse sobre si mesmo, certamente não a imaginação como separada da totalidade, é para ele não só tão não filosófico, como a imagem dos parvos índios que acreditam que o mundo é sustentado por um ser que repousa sobre si mesmo, como também injurioso. E porque cada um sabe desde a sua juventude e por meio da psicologia que a imaginação é uma faculdade criadora, então, segundo Jacobi, a filosofia quer convencer, mediante semelhante imaginação, que o homem inteiro é efetivamente uma trama sem começo e sem fim, composto a partir do engano e da ilusão, do delírio, do sonho, que o homem inventou e criou para si uma religião e uma língua, etc., como é discutido e apostrofado sem cessar no diário. Em suma, Jacobi compreende tal imaginação, bem como uma razão que gera a si mesma, como algo arbitrário e subjetivo, e a experiência sensível como verdade eterna. Então, o que Kant faz, na verdade, é um delírio de partir de uma das estruturas de conhecimento a priori, que seria a imaginação, de que, na verdade, ele que está certo de pressupor que a realidade é que é o verdadeiro, e de que uma coisa jamais pode ser capaz de sustentar a si mesma, jamais pode ser causa sui. Não à toa que Hegel se insurge contra isso, porque para Hegel é justamente a coisa como causa sui que permite com que nós possamos pensar o mundo dialeticamente e possamos conhecer o mundo. É a partir desse movimento e de não ficar se dependendo de um regresso ad infinito e de colocações a priori que nós somos capazes de pensar o mundo efetivamente. Cara, se quiser tá terminando. Será que demora muito? 10 minutos. Tem que dar uma revisadinha pra prova. Tá, tudo bem. Prova do Guilherme. Tá complicado, eu vou ficar para não fazer a prova do Guilherme, não. Não vai fazer? Ah, Terminar, ó, terminar. assina a lista aqui. A prova do Guilherme mais terminada é muita coisa para um dia assim. Então, para Hegel, como a gente disse, o problema do começo, como ele aponta nessa citação, não é um problema. Tomar o movimento, a negação, o devir como constitutivo daquilo que uma coisa é justamente compreender o ser como causa sui, como causa de si mesmo, como fundamento de si mesmo, como causa e efeito de si mesmo. E aí que aos olhos de Hegel o raciocínio de Jacobi não poderia parecer menos científico e portanto filosófico. Bom, no que tange ao entendimento e à razão em Jacobi, nós já dissemos que o entendimento é a faculdade do conceito, e quando isolado, segundo nos aponta Hegel, ele se torna irracional e materialista. Ele depende, portanto, da razão. O entendimento e a razão no Jacobi, eles estão indissoluvelmente ligados. Porque quando o entendimento está isolado, ele nega o espírito e a Deus. Ele é irracional e materialista. Ele não consegue acompanhar aquele pressuposto da verdade, aquela intuição do real. Enquanto que a própria razão, enquanto essa intuição ou pressuposto do verdadeiro, essa potência da crença, quando isolada, é idealista e ininteligível. Ou seja, não se diz nada quando se diz que intui o verdadeiro e não se pode passar a uma esfera do entendimento. E aí, portanto, que o sistema de Jacobi acaba ficando assentado numa pura intelecção mental, porque o entendimento acaba dependendo fundamentalmente da razão para que seja efetivo. E aí numa intuição, portanto, que se afirma por si sem jamais se demonstrar filosoficamente. E aí Jacobi, no fundo, tem um sistema bastante frágil que se monta a partir de uma base única, que é essa ideia de razão como intelecção. Por fim, a filosofia fichtiana. O Johann Fichte, ele foi um dos iniciadores do movimento do idealismo alemão,
e ele foi um leitor de Kant. A sua obra principal chama Fundamentos para uma Doutrina da Ciência, Fundamentos da Completa Doutrina da Ciência, é de 1794, e essa seria a obra cânone do Fichte. E para ele existem só dois sistemas possíveis: o dogmatismo, que afirma a coisa em si, e aí Jacobi recai nesse dogmatismo, né? E o idealismo, Kant, que nega a coisa em si, admitindo que toda a realidade é mental, caindo então num mentalismo, num idealismo puro. E aí para Fichte há uma aproximação com Jacobi, mas não no sentido de constituir um dogmatismo da coisa em si e apostar, portanto, numa certa intelecção do real, mas apostar numa intelecção do eu no absoluto. E aí, portanto, é diferente, né? Não é intuir um externo, mas intuir um eu. Se para Kant nós tínhamos que postular um eu transcendental como possibilidade da síntese de conhecimento, para Fichte é justamente o inverso. Para Fichte nós temos a intuição do absoluto sob a forma do eu. Todo o absoluto está contido no eu, na forma de uma intuição. E aí, portanto, o eu é o eu puro ou um eu absoluto, aparecendo como a pura identidade do eu igual a eu. É a partir dessa aporia que Fichte pretende constituir o seu sistema, a partir dessa intuição como um eu, como absoluto. É por isso que em Fichte a ciência verdadeira ela só pode partir de um princípio único, um princípio fundamental que rege o eu puro, que rege esse eu absoluto, que é exprimido na seguinte tese: o eu põe simplesmente a si mesmo. E aí, portanto, é dizer para Fichte que o eu puro, como está dado na tese, que põe-se a si mesmo, é um eu que toma consciência de si mesmo através de contínua autocriação. O eu põe-se e se cria a partir de si mesmo para existir. Então, tudo que é para o eu. O eu é puro e é absoluto. E é o fundamento de tudo e de toda a realidade. Mas como que a gente afirma isso, né? Que um eu é puro, que o eu é o absoluto? Para ele, a consciência que nós temos desse eu puro, a partir dessa consciência do eu puro, nós temos uma intuição intelectual. Não é uma intuição intelectual cognitiva, mas uma intelecção do puro agir. O eu, ao se autopor, ao se autocriar, se realiza numa ação-efeito. E aí então que esse princípio se resume nessa notação eu igual a eu. O pôr do eu instaura sua própria lógica e instaura o próprio princípio da identidade dessa lógica. E a partir disso instaura também a própria realidade. Se a natureza do eu é um agir, e se todo o agir recair sobre algo, é preciso um objeto, um não eu, para que seja a atividade autooponente do eu. Porque se o eu se põe, é preciso que haja um plano aonde o eu se põe. É preciso, portanto, que haja um não eu. Ainda que nós intuamos que o eu é um absoluto e que se põe com um absoluto, é preciso que haja um não eu a partir do qual esse eu possa se realizar. Esse eu puro, ele cria então um não eu, para que ele possa agir, para que ele possa se autopor. Ele cria um eu a partir de algo que Fichte chama de imaginação produtiva irrefletida, o que ele toma como uma produção inconsciente do eu, do não eu. Então, uma imaginação produtiva irrefletida. Então, a nossa consciência natural, ela apreende o mundo externo, independente do eu e alheio a eu, através dessa autoposição do eu. E o próprio mundo externo é uma criação inconsciente desse eu, que precisa de um não eu para que ele possa se pôr no mundo. E somente a reflexão filosófica faz com que nós possamos perceber e compreender essa autoconsciência, essa autoposição,
como princípio único que ela é. E perceber também que essa autoconsciência ela só existe a partir de uma produção de uma alteridade, uma produção inconsciente de uma alteridade, uma produção que parte do eu mesmo, que parte do eu puro. Ele precisa criar esse não eu para que essa categoria de identidade faça sentido. Porque se há um eu puro, um eu que se põe, aonde que ele se põe? É preciso que haja um não eu sobre o qual o eu possa agir e possa, portanto, se autopor e possa, portanto, se autoconstituir. Então, Hegel nos demonstra, no Fé e Saber, que o sistema de Fichte ele põe um realismo em contraposição ao eu. O absoluto é apenas o eu puro e absoluto, mas que não aniquila o ser. O pensamento abstrai o ser, colocando-se como absoluto e contrapondo idealismo e realidade. É da realidade que surge o pensamento, a partir da intuição intelectual produzida a partir dessa oposição, de modo que toda identidade é relativa à conexão causal da determinação entre um eu e um outro, o ser. Parece haver então para Hegel uma inconsistência no sistema fichtiano, porque há uma separação entre o real e o ideal, de modo que o ideal ora aparece como conceito puro, como uma identidade pura abstraída da realidade, o eu igual a eu, ora como uma identidade referida à realidade, compreendendo a idealidade do real, o tempo, o espaço e as categorias, o não eu. Ele diz que há uma inconsistência entre esse eu e o não eu. Ele diz aqui, em Fichte, essa subjetividade do anseio foi ela mesma tornada um universal, um pensado, exigência absoluta. E a exigência é o ponto culminante do sistema. Eu devo ser, ao mesmo tempo, não eu, mas não se reconhece nele nenhum ponto de indiferença. Deu para entender essa passagem? Eu devo ser ao mesmo tempo não eu. Eu devo ser ao mesmo tempo não eu, mas não se reconhece nele nenhum ponto de indiferença. No fundo, esse eu, quando coloca um não eu, é o próprio eu. E aí que há um problema de movimento, de conceber uma diferença entre um limite do finito e o infinito, o limite daquilo que é e o que pode vir a ser. O objetivo ou universal do real consiste tão somente naquilo que é, na separação do mundo, o lado ideal, de modo que o idealismo, que parte da explicação do mundo objetivo, na medida em que ele reconheceu a objetividade como ideal, também a deriva imediatamente do princípio do ideal. Do princípio do ideal, do eu, do universal, que em oposição ao mundo é em geral o sujeito, e com isso superou o ser em si e para si do objetivo. Esse idealismo crítico, que Fichte ressaltou em contornos mais precisos, é algo formal, como fica claro a partir do mesmo. O universal do mundo contraposto ao sujeito é posto como universal, como ideal, como pensamento, e com isso, como eu. Mas necessariamente fica para trás o particular. E se devemos falar de explicação segundo a posição predileta da ideia da filosofia, então permanece inexplicado o mais interessante do mundo objetivo, o lado de sua realidade. Então, no final das contas, o que Fichte deixa escapar é justamente uma noção de real. Porque como a gente pode compreender pura idealidade, puro eu, sem conceber algum aspecto objetivo, algum aspecto externo? Porque o não eu, no fundo, acaba sendo um eu, porque ele é uma produção inconsciente e refletida do eu. Na verdade, ele é um eu. Talvez o sujeito o qual carece de autoconsciência não perceba isso, mas ele é, no fundo, um eu também. E aí, como que a gente consegue entender algo para fora desse eu que seja efetivamente um não eu, que seja, portanto, algo objetivo, que seja, portanto, uma realidade?
É praticamente dizer que só existe isso que está dentro da minha cabeça, não existe realidade, não existe nada. Pô, portanto, você pode fazer o que você quiser. Mas como é que você se relaciona, né? Pois é. E aí Fichte deixa então a realidade de lado, apostando, e aí que vem a resolução então, a tentativa de resolução, apostando na demonstração de que o sentimento, o intuir imaginativo que põe a realidade, é pura e simples subjetividade. Toda a realidade empírica é então vertida em puro subjetivo, puro sentimento. Há uma intuição, à la Jacobi, de que há uma realidade, ainda que subjetiva. Então, segundo o idealismo fichtiano, se o eu não sente e intui as coisas, mas intui apenas o seu sentir e o seu intuir, e só sabe do seu saber, então a atividade pura e vazia, o agir puramente livre, é o primeiro e único certo, e ele é pura e simplesmente nada mais senão o saber puro e o intuir e sentir puros. Eu igual eu. Todo o mundo aniquilado dos sentidos alcança em geral realidade por meio do ato absoluto da vontade. Mas o saber dessa realidade, a relação da vacuidade e indeterminidade absolutas do saber com a determinidade e aquela realidade, é o inconcebível, e são estranhos um ao outro. Tanto o particular é estranho ao universal, como a determinidade dada empiricamente de Jacobi é estranha à indeterminidade ou ao conceito do entendimento que analisa. A maneira fichtiana de saber apenas do saber, isto é, apenas da identidade vazia, preparou todavia um caminho para o particular por meio de seu próprio formalismo. Reconhece-se que a única verdade e certeza, a consciência pura e o saber puro, são algo incompleto, condicionado por algo outro. Isto é, que o absoluto do sistema não é absoluto, e justamente por isso deve progredir para algo outro. O eu não é então um absoluto tão absoluto assim. Esse condicionamento do absoluto é algo que o Fichte procura preencher a partir de um princípio que ele chama de dedução do mundo dos sentidos. Então ele põe, portanto, um princípio a priori, um princípio superior, essa imaginação produtiva e refletida, que aparece no sistema fichtiano para preencher esse vazio. Uma sacada, né? Muito boa, para preencher esse vazio a partir de uma intuição intelectual. Um processo de abstração de tudo que é estranho na consciência, para pensar a si mesmo de forma pura, para pensar o eu como um eu puro. E aí em Fichte, portanto, esse eu abstraído, tá vendo aqui? Estamos terminando já. E aí, portanto, em Fichte, esse pensar abstraído do eu, esse eu puro, é o saber puro e absoluto. O buraco que poderia ter esse eu puro, esse eu absoluto, ele cobre com essa ideia da imaginação produtiva e refletida. Só que, segundo Hegel, o preenchimento desse vazio, ou seja, a imaginação produtiva e refletida, é também vazio. Essa imaginação produtiva e refletida é também vazia. Um vazio. Então, na verdade, o que ele tenta fazer é preencher um vazio com outro vazio e o buraco continua lá, segundo Hegel. Para Hegel, o que Fichte faz é sobrepor um vazio no outro, única e simplesmente. E aí, desse modo, no idealismo fichtiano, o sistema do saber é um saber de um saber inteiramente vazio, ao qual é contraposta, em geral, uma realidade empírica e uma identidade relativa de ambos. Diante de um tal saber formal, que não pode conduzir senão até a identidade relativa e ao seu oposto absoluto, que em Kant tem a forma popular e menos abstrata de serenidade e moralidade, deve-se colocar do outro lado a verdadeira identidade como um além absoluto. Estou terminando, professor, só um minutinho. Juro, um minutinho. Porque pensar e saber são pura e simplesmente formais, apenas na oposição e apenas relativamente. Então o conhecimento razoável e a ideia especulativa são imediatamente superados e impossíveis. O esforço supremo do pensamento formal é o reconhecimento de sua nulidade e do dever. Mas porque ele não renuncia a si verdadeiramente, o dever é vivaz. O dever é um querer permanente que não pode nada, senão apenas irromper até a infinitude e a nulidade, mas não através do mesmo até o conhecimento positivo e razoável. Mas o que sustenta, então, para Hegel esse pensamento, esse saber vazio? Pois ainda que esse saber seja vazio, deve haver algo para Fichte que seja um fundamento.
esse fundamento é o eu que põe-se a si mesmo. Um eu igual a eu, o eu como absoluto, o eu puro. E esse puro eu e não eu, reconhece Fichte, possui uma existência para o pensamento que é fora e anterior à imaginação produtiva, apenas por força de uma ilusão da imaginação. E aí por isso que para Hegel a filosofia jacobiana e a filosofia fichtiana se encontram e se coincidem, porque para ambas o absoluto não está no conhecer, não está no saber efetivo, mas unicamente na crença. Para ambos o absoluto e o eterno são o nada para o conhecer. Ambos dependem de um suplemento para que a conta feche. Por fim, Hegel admite, apesar de todas as críticas que ele faz ao longo dessa obra, que essas três formas de idealismo abrem o caminho para que possa vir uma manifestação acabada de uma filosofia verdadeira. Para ele, a formação da filosofia se consuma aqui com esses três idealismos. Com o alcance dessa consumação, a filosofia verdadeira, enquanto manifestação plena da formação, pode finalmente se efetivar. Gente, desculpa a demora, desculpa a extensão, e é isso. A gente se vê então quinta-feira, não se esqueçam, quinta-feira e depois sexta-feira pra gente encerrar, tá bom? Valeu, gente, até a próxima.